Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene, professora de língua inglesa, e estarei aqui esses minutinhos para nós aprendermos um pouco mais sobre um assunto bem interessante em língua inglesa. Antes nós vamos ver que assunto é esse. Hoje nós vamos falar sobre o uso de linguagem em meio digital, que é o internetês, né? Essa linguagem da internet, relacionarmos essa linguagem à língua inglesa e aprendermos algumas gírias, algumas palavras que nós utilizamos na língua inglesa. Mas antes nós vamos ver qual é o componente curricular que nós vamos trabalhar e a habilidade. Lembrando que eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa. A nossa aula hoje é a aula do 9º ano do ensino fundamental, o componente curricular é a língua inglesa, a unidade temática, uso de linguagem em meio digital, quais são essas linguagens desse meio digital. A habilidade 13 de língua inglesa do 9º ano do ensino fundamental. O que visa essa habilidade? Reconhecer nos novos gêneros digitais, são blogs, mensagens instantâneas, tweets, entre outros, novas formas de escrita, abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros, na constituição das mensagens. E nós vamos nessa aula e em aulas futuras analisar todos esses elementos para nós desenvolvermos essa habilidade, certo? Então o que vem a ser esse internetês? Internetês é uma linguagem virtual e atualmente utilizada constantemente devido à facilidade que a população tem em acessar os ambientes virtuais. Nós vimos que os ambientes virtuais eles vieram para aproximar as pessoas. As mensagens hoje elas são muito rápidas, elas são instantâneas. Se nós formos observar, há uns anos atrás, as mensagens elas demoravam a chegar, a comunicação ela não era tão instantânea quanto hoje. E hoje, tanto o acesso às informações, quanto mensagens, hoje você pode conversar digamos assim, ao vivo com pessoas de qualquer parte do mundo. E isso fez com que essa linguagem também se tornasse uma linguagem meio que universal. Algumas palavras da nossa língua foram assimiladas, algumas expressões, algumas gírias, e isso tem a ver muito com o internetês, que é essa linguagem virtual, certo? Então, vamos observar esse slide aqui, ó. Escrever fazendo uso de siglas, abreviaturas e emoticons tornou-se um hábito tão corriqueiro que, às vezes, nem notamos que estamos fazendo uso de uma linguagem que deveria ser ficar restrita à internet. Quantas e quantas vezes nós mandamos uma mensagem, tentamos responder alguém somente com emoticon, ou somente com uma sigla, ou com uma gíria, e muitas vezes nós tentamos, digamos assim, nós temos que ter o cuidado de deixar essa linguagem somente para o ambiente virtual. Por quê? Porque ela não é uma linguagem correta. É uma linguagem que é utilizada, que dá para se entender o que tem que ser dito. Muitas vezes só um emoticon ele já responde o que você quer dizer, não é isso? Ele já corresponde a uma frase, a uma expressão. Mas o cuidado que nós temos que ter, por quê? Porque ele não faz parte da norma padrão, não faz parte de uma norma culta, não é isso? E às vezes tende a que a sua escrita fora desse mundo virtual seja prejudicada por conta da linguagem que você utiliza no mundo virtual. O internetês é um fenômeno interessante, mas deve ser tratado como uma linguagem grupal, tipo de língua utilizada por grupos específicos. Note que a maioria dos adeptos ao internetês são crianças e jovens e adequada apenas para contextos específicos, é o que eu falei para vocês. Ele tem que ser bem específico, a linguagem da internet tem que ficar ali pela internet mesmo, você trocar um Twitter ou mandar uma mensagem no WhatsApp ou em outro meio que você utiliza, mas é errado, professora, você utilizar ali? Não, é uma linguagem desse ambiente, mas o cuidado que você tem, principalmente você jovem, você adolescente, as crianças que usam muito esses meios, é de você não, digamos assim, deixar essa linguagem interferir na sua escrita, porque nós sabemos que em vestibulares, em redações, em produções que você vai fazer, essa linguagem ela não é permitida. Essa linguagem ela não é uma linguagem cobrada, não é uma linguagem, digamos assim, correta, certo? Então aqui, ó, na escola e na vida profissional, devemos priorizar os textos escritos na norma culta, variedade que deve ser aprendida e preservada. Respeitar as variações linguísticas é fundamental.
Assim como é fundamental escolher a variedade adequada para cada situação, certo? É como eu falei para vocês, a linguagem virtual ela deve ficar no ambiente virtual e a linguagem, digamos assim, essa linguagem que você utiliza no seu dia a dia, que você vai utilizar na escola, que você vai utilizar numa produção escrita, ela tem que ter bastante cuidado, você tem que utilizar-se da norma culta para fazer essa escrita. Ambiente virtual, vai ficar lá no ambiente virtual e digamos assim, que o que você é cobrado aqui no ambiente que não é virtual, tem que ter muito cuidado, certo? Digamos assim que cada coisa em seu lugar. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as gírias da internet em inglês. Gírias que nós utilizamos na internet, mas em inglês. Tem algumas gírias que nós usamos em português, mas que são bem parecidas com a do inglês. Mas quais são essas gírias, né? Então, se você já acessou parte dos comentários de alguns sites em inglês na internet, deparou-se com uma palavra ou abreviação usada quase todos os nativos, mas que você não faz ideia do que significa, pois é. Hoje em dia, na linguagem da web, em inglês está cada vez mais complexa de ser entendida. Por quê? Porque como eles fazem essas abreviações de acordo com a língua deles, de acordo com as palavras e expressões que são escritas em língua inglesa, nós vamos ter que ter cuidado, porque muitas vezes a gente não entende. Mas essa aula vai te ajudar a você entender algumas dessas gírias que você pode encontrar em sites ou até mesmo gírias que você usa no seu dia a dia e não sabe que essa gíria veio da língua inglesa e que você utiliza. Vamos ver aqui algumas gírias da internet em inglês. Nós temos aqui, ó, baby, significa o quê? Namorado, ou namorada, ou amor. Baby sem o Y, tá? Ó, baby, olha a escrita aqui. Um exemplo que eu dou a vocês. I miss my baby very much. Estou sentindo muita falta do meu amor. Quando eu falo assim, meu amor, meu querido. Então, nesse caso aqui, meu namorado, eu posso sim usar baby para me referir a essas pessoas. Lembrando que isso aqui é uma gíria, certo? Então, ó, pode ter vir com significado, meu bebê, aquele namorado, aquela coisinha fofinha que você quer fazer um carinho. Então, ó, baby, nós vamos expressar dessa forma. Lembrando que aqui é uma gíria. Outra gíria aqui, nós temos chic. Chic significa gata ou menina. Gata, quando a gente fala na questão, ela é muito bonita, ela é gata. Então, nós usamos chic. Essa é uma gíria. Olha o exemplo. Went to a party last night when I met a really nice chick. Ó, fui à festa ontem à noite e conheci uma menina muito legal, uma menina muito bonita, uma menina gata, aquela menina gata que você olha assim e diz, uau! Então, a gíria utilizada para expressar isso aí é chick. Chick, gata, gíria, certo? Aqui nós temos mais outro, cool. Cool significa legal, tranquilo. Cool, legal, tranquilo. Exemplo, about that fight. Are we cool? Sobre aquela briga, estamos tranquilos? Então, aqui nesse caso, aqui, tá tranquilo, tá tudo tranquilo com você? Então, posso usar cool para dizer tranquilo, legal. Isso lembrando que é uma linguagem muito informal, é utilizada essa gíria nessa linguagem. Lembrando que lá em inglês, nós vamos procurar a palavra cool, ela vem com esse significado para ser escrito também na norma padrão. Mas ela também é utilizada como uma gíria, principalmente quando eu quero falar assim, algo foi muito legal, algo foi muito bacana, aquela gíria que nós gostamos de utilizar no nosso dia a dia. Cool vem com o significado de legal ou tranquilo. Mais uma gíria. Dude. Dude ou dude significa cara. Dude, cara. Cara, mas por que você fez isso? Nós não fazemos isso em português? Então, em inglês, quando eu quero falar, cara, você fez isso, você fez aquilo, cara, não, isso não foi legal, nós usamos dude. Olha aqui, ó. Dude, we are lost. Cara, nós estamos perdidos. Então, aqui nesse caso, nós falamos de cara, aquele cara, isso, aquilo, dude, para expressar essa gíria. Mais uma, fake, essa é utilizada demais, né? Nesse nosso tempo agora, nós temos ouvido muito falar, fulano é fake, fulano é falso, é fake news, é uma notícia falsa. Então, fake, ela vem com esse significado, falso, e é uma gíria também, certo? Então, aqui, ó, um exemplo que eu trouxe para vocês. She is always telling lies behind your back. She is so fake. Ela sempre está falando mentiras pelas suas costas. Ela é tão falsa. Então, quando você quer dizer que alguém ou algo é falso, eu vou usar fake, falso, fake. Fake news,
falsa notícia. Olha, até coloquei aqui o fake que nós usamos muito. Vocês têm emoticons nos celulares de vocês, que eu tenho certeza que muitos têm, com a palavra fake, né? Para dizer que aquela mentira é falsa, ou que aquela afirmação é falsa, ela não é verdadeira. Então, fake é uma gíria que está relacionada com um significado de falso ou falsa. Fancy significa gostar. Fancy, gostar. Também é uma gíria que nós utilizamos na língua inglesa. I don't want to go to the amusement park. I don't fancy the rides that much. Eu não quero ir ao parque de diversões. Eu não gosto tanto assim de brinquedos. Então, quando eu falo de gostar, quando nós falamos de gostar também, nesse sentido de gíria, I don't fancy. Eu não gosto. Nesse caso aqui, ó, I don't fancy the rides that much. Eu não gosto tanto assim dos brinquedos. Então, fancy, não gosto. Tá certo? Aquela menina lá, I don't fancy. Eu não gosto. Aquele tipo de roupa, I don't fancy. Eu não gosto. Então, quando eu quero utilizar o verbo gostar, digamos assim, questão de gíria mesmo, né? Nesse caso aqui não é um verbo, é uma gíria, eu posso usar fancy. Fancy significa gostar. Mind-blowing é uma coisa tão impressionante que explodiu sua cabeça. Então, quando você vê algo assim, que você ficou muito empolgado, que mexeu com seus pensamentos, mind-blowing, está borbulhando, está fervendo aqui na minha cabeça, eu uso essa expressão, essa gíria, mind-blowing. Olha o exemplo aqui, ó. Have you ever watched that film called Inception? Você já assistiu aquele filme chamado A Origem? It's so mind-blowing. Ele é tão impressionante, né? É impressionante. É aquela, não sei se vocês já sentiram essa sensação de que quando você vê algo que lhe abala, né? Isso é muito impressionante, mexeu com minha cabeça, mexeu com meus sentidos, eu posso dizer mind-blowing. Está, digamos assim, uma coisa muito impressionante, que deixou sua cabeça meio virada, tá certo? Nesse caso aqui, it's so mind-blowing, ele é muito impressionante, ou ele é impressionante. Nesse caso, Inception, que é o filme que ele está falando. Outra gíria, somebody or something, alguma coisa, ou pessoa, rocks. Quando eu falo assim, quando eu cito que alguma pessoa ou alguma coisa rock, eu quero dizer que algo ou alguém arrasa. Você arrasou, you are rock, né? Nesse caso aqui, ó, thank you, obrigado. I love the birthday gift. Eu amei o presente de aniversário. You rock. Aqui nesse caso, você arrasa. You rock. Você arrasa. She rock. Ela arrasa, né? Então, quando eu quero dizer que algo ou alguém rock, eu quero dizer com sentido de arrasa, certo? You rock, você arrasa. You rock, você arrasa, certo? Algo ou alguém. Aquela festa rock, arrasou. Outro exemplo, sec. Sec ou second, que é segundo, é também uma gíria utilizada na língua inglesa. Sec, ó, S-E-C, certo? Significa second, que significa segundo, também é uma gíria que nós utilizamos em inglês, ó. Wait a sec, Jim. Espere um segundo, Jim. My mom's calling me. Minha mãe está me chamando. Então, nesse caso aqui, esse sec é uma gíria, tá certo? Não é uma linguagem formal que foi utilizada para dizer, wait a sec, espere um segundo. My mom's calling me. Minha mãe está me ligando. Espera aí um segundo. Ou a pessoa está conversando, sec, segundo. Você ficar em silêncio um segundinho ali enquanto eu resolvo essa situação. Então, nesse caso, essa gíria sec ou second vem como segundo, em termo de aguardar. Mais uma gíria, essa aqui vocês utilizam muito, né? To ship, shippar alguém, a couple, nesse caso um casal. É apoiar um relacionamento mesmo que ele não exista. Nesse caso aqui, vocês podem ver em alguns, até reality shows aí que são feitos, as pessoas costumam shippar alguém ou um casal, juntar os nomes. Nesse caso aqui, quando nós falamos to ship, é casal, mesmo que ele não, digamos assim, ele não exista. Quantas e quantas pessoas nos já shipparam alguns atores e atrizes de filmes, alguns personagens de filmes com esse sentido. Então, to ship, nesse caso, é a couple, um casal. Olha o exemplo. Anna and Peter are so cute together. Anna e Peter são tão fofos juntos. I ship them. Eu torço tanto por eles, ou melhor, eu gostaria muito de vê-los juntos, shippados, não é isso? E algumas pessoas têm até a questão de juntar os nomes, né? Juntam o nome dele com o dela e formam um nome. E já usamos em língua portuguesa essa questão de shippar. Shippei o nome
desse casal. Então, to ship, nesse caso aqui, é apoiar um relacionamento mesmo que ele não exista. Ou que você torça para que ele aconteça. Nesse caso aqui, ó, quando eu falo I ship them so much, eu torço tanto por eles. Nesse caso aqui, ele está na torcida para que Ana e Peter fiquem juntos, certo? Mais uma gíria. A throw shade at someone. Quando nós falamos aqui falar mal de alguém. Então, throw shade, quando nós falamos mal de alguém. Olha o exemplo. I don't like him. Eu não gosto dele. All he does is throw shade at people. Tudo que ele faz é falar mal das pessoas. Throw shade at people. Falar mal das pessoas. Então, nesse caso aqui, quando você vê que alguém é fofoqueiro, que ele fala mal de alguém, nós podemos usar essa gíria, throw shade, e citar quem é nesse caso aqui, throw shade at people. Ele fala mal das pessoas. Nesse caso, eles não citaram as pessoas, mas ele já disse aqui, ó, I don't like him. Eu não gosto dele. He does it through shade at people. Tudo que ele faz é falar mal das pessoas. Então, quando nós formos referir a through shade at someone, alguém, nós vamos falar mal de alguém. Tá legal para vocês? Tá tranquilo? Estão conseguindo aprender essas gírias? Mas nós temos mais algumas. Observe mais uma. Yes. Vem de yes. Comemorando a forma empolgada. Então, toda vez que você está muito empolgado com que algo aconteceu, nós sabemos que yes significa sim, mas yes é um sim, tá? Que vem de yes, mas quando você está empolgado, olha o exemplo aqui, ó. Yes, I can't believe I passed the exam. Uhul, não acredito que passei no exame. Esse yes é como se fosse uhul, ou yes, sim, eu não acredito que eu passei no exame. Toda vez que você for comemorar algo, você pode usar yes, para dizer, nesse caso aqui, né, uma forma empolgada de comemorar algo. Yes, nesse caso, uhul. Temos mais uma. WhatsApp, what up, WhatsApp, what up ou sup, que significa e aí. Todos eles vão significar e aí, tá certo? WhatsApp, what up, WhatsApp, what up e sup significam e aí, e são gírias que nós utilizamos também em língua inglesa. Olha o exemplo. Hey, what's up? Ei, e aí? Então aqui nós vemos que ele usou esse WhatsApp para dizer e aí, que é uma forma informal de se conversar. E nessa informalidade, volta e meia, nós encontramos gírias. Então, há outras gírias que nós podemos utilizar na língua inglesa. Essa aqui é só um breve resumo de diversas gírias que você pode encontrar na internet. Nós vamos ter algumas aulas a mais, falando também sobre as siglas, falando dessas expressões, dessa variedade linguística que nós utilizamos na língua inglesa. E relacionarmos, porque isso tem muito a ver com o que nós estamos utilizando hoje. Principalmente nesses momentos de aulas virtuais que vocês utilizaram, que vocês tiveram muitos momentos, muitos encontros virtuais, vocês utilizaram com os colegas de vocês essa forma de conversar. Então, nós vamos ver em aulas futuras mais coisas sobre esse internetês. Eu aguardo vocês aqui em uma próxima aula, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de conferir todas as nossas aulas no nosso canal Educa Balsas no YouTube. Nós aguardamos vocês. Até uma próxima aula. Bye, bye!